A cultura do jejum, Luciano Subirá, áudio 18, capítulo 7. Efeitos do jejum. O jejum limpa a alma, levanta a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contente e humilde, dispersa as nuvens da concupiscência, apaga o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da castidade. Agostinho de Hipona. Gosto de uma frase com a qual me habituei desde a minha adolescência. Ouvi a irmã Valnice Milhomens, em um ensino sobre jejum, citar a seguinte afirmação de Kenneth E. Reagan: jejuar não muda o Senhor, pois ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum, mas transformará e ajudará você a se manter mais suscetível ao Espírito de Deus. Vale ressaltar que a prática de jejuar também não nos faz merecedores de nada. Nas palavras de John Wesley, o jejum é um meio da graça e não uma forma de excluí-la. Logo, não deve ser visto como um ato meritório. É inegável, no entanto, que essa poderosa disciplina espiritual nos afeta de forma muito abrangente. Considerando que o jejum nos muda, e tento apresentar neste capítulo os efeitos que o jejum pode exercer sobre nossa vida. Das preciosas lições acerca do jejum que o Senhor Jesus nos deixou, analisamos uma no primeiro capítulo, a qual é necessário que voltemos. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus também o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Lucas 5, 33 a 38. A prática do jejum era comum aos judeus, especialmente aos discípulos de João e aos fariseus. Lucas 18, 12. Baseados nisso, alguns confrontaram Jesus sobre o fato de seus discípulos serem frequentemente vistos comendo e bebendo, em vez de jejuando. Nosso Senhor respondeu que se tratava apenas de uma questão de tempo, quando ele, o noivo, fosse tirado, referência à ausência de Jesus até seu glorioso retorno. Então seus discípulos jejuariam. Tal declaração ratifica que o jejum é para os crentes da nova aliança. Eles vão jejuar. Em sua resposta, Jesus salientou o que fazer, jejuar, e quando seria feito, a partir de sua ausência. De forma alegórica, creio que Cristo também nos apresentou outro ponto: por que jejuar? Em todos os três evangelhos sinópticos, com pequena variação nos detalhes, encontra-se o mesmo relato. Mateus 9, 14 a 17, Marcos 2, 18 a 22, Lucas 5, 33 a 38. Todos apresentam a abordagem feita a Jesus, sua resposta usando a ilustração do noivo e ainda
as alegorias de vestes novas e velhas e do odre novo para receber vinho novo. Observe que o texto que analisamos do Evangelho de Lucas diz que Jesus também lhes contou uma parábola, ou seja, ele o fez logo depois de garantir que seus discípulos iriam jejuar. Indubitavelmente, a alegoria é uma extensão e uma ampliação da conversa sobre jejum. Uma questão de estrutura. Ao falar que ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Jesus não se referia à impossibilidade e sim a bom senso. Se uma pessoa tivesse uma roupa velha e alguém lhe oferecesse uma muda de roupa nova, o ato mais sensato seria realizar uma troca de vestes. Ninguém com um pingo de inteligência recortaria pedaços da nova veste para remendar a velha. Por quê? Porque estragaria a roupa nova, além de que haveria uma inadequação da veste com seu remendo. De que Cristo falava? Vestes na Bíblia refere-se à condição do homem com Deus. Quando o primeiro casal pecou, lá no Éden, viu-se nu e tentou vestir-se à sua maneira. Gênesis 3:7. O que Deus não aceitou, providenciando ele próprio vestes aos recém-pecadores. Gênesis 3:21. No Apocalipse, lemos acerca de pessoas que não contaminaram as suas vestes. Apocalipse 3:4. E daquelas que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. Também encontramos o mesmo padrão de vestes referindo-se à condição espiritual do homem, em uma visão que Deus deu a Zacarias, na qual vestes sujas estão claramente associadas ao pecado, enquanto vestes limpas, à santificação. Zacarias 3:1-7. Portanto, Jesus, ao falar de vestes novas, fazia referência à nova condição que estava sendo oferecida à humanidade por meio dele e de seu evangelho. Já ao mencionar vestes velhas, que retratam uma condição anterior à salvação, nosso Senhor quis dizer que a obra nova de Deus não pode ser adaptada em uma estrutura velha de vida. Infelizmente, há muitos crentes tentando viver de remendo ao invés de renovo. Diante da oferta de uma roupagem nova, recusam o todo, querem apenas as partes que eles próprios, de forma seletiva, acreditam que devem pegar do Evangelho para misturar em seu antigo estilo de vida. Princípio igual é descrito na alegoria seguinte, do vinho e dos odres. O vinho novo, ou suco da uva, ainda não fermentado, era colocado no odre com este propósito. O odre, uma espécie de bolsa de couro, por possibilitar a vedação do conteúdo e limitar a exposição ao oxigênio, ajudava no controle do processo natural de fermentação que transforma o vinho novo em velho. O vinho novo ilustra a obra nova que Deus, e por meio do Evangelho, oferece aos homens. O odre, por sua vez, fala da estrutura humana, seu estilo de vida e comportamento. Ou seja, novamente, Jesus sustenta que a obra nova de Deus não pode ser recebida numa estrutura velha. Cabe notar ainda que a insistência em desprezar a orientação de Cristo leva ao prejuízo.
Os odres velhos, por terem o couro já ressecado, não suportavam a pressão da fermentação do vinho e se rompiam. O resultado, perdia-se tanto o vinho quanto o odre. É preciso entender que a tentativa de receber o vinho novo em odres velhos acaba estabelecendo um prazo de validade para esse tipo de evangelho, que sugere ser possível adequar a proposta divina de vida cristã em um estilo de vida antigo. Paulo, escrevendo aos Efésios, foi taxativo sobre a necessidade da troca de vestes ao invés de adaptações. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4, 22 a 24.